E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Fé em Letras, É isso aí. o seu podcast para mergulhos bem profundos na fé Mergulhos profundos. e na literatura. Isso. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante para desvendar uma pergunta que ecoa por toda a Bíblia. Olha só. O que Deus quer? Boa pergunta. Preparem-se para explorar a história bíblica sob uma nova luz, desde a criação até a promessa de um novo Éden. É isso aí. E para nos guiar nessa busca, temos a companhia de um expert no assunto, Opa. pronto para desvendar os mistérios do livro What Does God Want, de Michael S. Heiser. Olha só, que legal. Antes de começarmos, um recadinho rápido para fortalecer nossa comunidade. Curtam, sigam o canal, ativem as notificações. Isso. Compartilhem esse episódio com seus amigos. Isso aí. E, claro, deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver explorados aqui no Fé em Letras. Boa. A participação de vocês é fundamental para o crescimento do nosso canal. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar na pergunta central. O que Deus quer? É uma pergunta que parece simples, mas abre um universo de reflexões. A resposta de Heiser é poderosa. Deus quer a humanidade. Ele anseia por uma família humana que se una à sua família celestial, não é apenas sobre criar, mas sobre ter um relacionamento, uma comunhão profunda com a sua criação. Uau, que ideia intrigante. Fico curiosa para saber como o livro conecta essa busca de Deus pela humanidade com a narrativa bíblica. É como se estivéssemos desvendando um quebra-cabeça gigante com peças espalhadas por toda a história, não é? Exatamente. Heiser apresenta a Bíblia como uma grande narrativa da busca persistente de Deus por nós. Ele usa uma analogia interessante. Assim como nós nos apegamos e cuidamos daquilo que criamos, Deus se importa conosco de forma ainda mais profunda. Afinal, fomos criados à sua imagem e semelhança, com a capacidade de amar, criar e ter livre-arbítrio. É como se Deus tivesse investido uma parte dele mesmo em nós. E por isso essa busca incessante por comunhão faz tanto sentido. Mas essa liberdade que recebemos também nos leva à queda no jardim do Éden, certo? É quase paradoxal. A liberdade que nos aproxima de Deus também abre espaço para afastamento, como o livro aborda esse momento crucial. Heiser destaca a tragédia da queda, mostrando como a desobediência humana resultou em uma ruptura na relação com Deus. Mas, e aqui está o ponto central, Deus não desiste da humanidade. Mesmo diante da rebelião, ele continua buscando restaurar o relacionamento. Então, mesmo com a queda, a história não termina ali. Deus não simplesmente vira as costas para a humanidade. De jeito nenhum. O livro explora episódios como o dilúvio e a Torre de Babel. Não como punições cruéis, mas como evidências da persistência de Deus em ter essa família humana. O dilúvio, por exemplo, é apresentado como um ato de misericórdia, uma forma de limpar a terra para um novo recomeço. Interessante essa perspectiva. Muitas vezes interpretamos esses eventos de forma negativa, mas o livro nos convida a enxergá-los como parte da busca incessante de Deus por nós. Sem dúvida. E a aliança com Abraão, como ela se encaixa nessa narrativa? A aliança com Abraão marca um novo capítulo nessa busca. Deus escolhe Abraão e seus descendentes para serem uma bênção para todas as nações, um sinal de que ele não desistiu da humanidade. É como se ele estivesse dizendo, vou recomeçar aqui com essa família e através dela abençoarei o mundo inteiro. É tocante ver como Deus, mesmo diante das falhas humanas, insiste em seus planos de amor e redenção. Mas sabemos que o povo de Israel, descendente de Abraão, também teve seus momentos de rebeldia e afastamento, como o livro concilia a desobediência de Israel com a fidelidade de Deus. Heiser explora as escrituras, mostrando como Deus intervém diversas vezes na história de Israel para manter suas promessas. É como se estivesse constantemente nos chamando de volta para perto dele, convidando à reconciliação. Imagine um pai amoroso que, mesmo diante da rebeldia do filho, nunca desiste de buscá-lo e trazê-lo de volta para casa. É uma imagem poderosa. E essa busca incessante de Deus culmina na vida de Jesus, certo? Como o livro descreve esse momento crucial na história da salvação. Jesus é apresentado como o ápice da busca de Deus pela humanidade, a solução definitiva para restaurar a relação rompida e cumprir as antigas alianças. Em Jesus, Deus se torna humano, se aproxima de nós de uma forma radical e nos convida a participar da sua família. É incrível como Deus, em sua infinita sabedoria, encontra um caminho para se reconectar conosco, mesmo diante de tantas falhas e rebeliões. E a morte e ressurreição de Jesus, como o livro as interpreta. A morte de Jesus é vista como o sacrifício supremo, o ato de amor que nos liberta da condenação do pecado e nos reconcilia com Deus. A ressurreição, por sua vez, é a vitória definitiva sobre a morte. A garantia de que a vida eterna em Deus é possível para todos que creem. É como se Deus estivesse dizendo, eu venci a morte para que vocês pudessem viver para sempre comigo. É realmente impressionante como a história de Jesus muda tudo. E a vinda do Espírito Santo, como ela se encaixa nessa busca de Deus pela humanidade. O livro explora essa questão. Com certeza.
Heiser dedica um espaço significativo à obra do Espírito Santo, mostrando como ele nos capacita a viver uma vida transformada, a vencer a depravação e a viver em santidade. É o Espírito Santo que nos guia, nos consola, nos fortalece e nos equipa para a missão. Mas qual a relação entre o Espírito Santo e essa busca de Deus por nós? Parece que ele age nos bastidores, mas qual o seu papel nessa grande narrativa? O Espírito Santo age nos corações das pessoas, atraindo-as para Deus. É como se ele semeasse a vontade de Deus em cada um de nós, nos conduzindo de volta para o Pai. Ele é a força motriz da expansão do reino de Deus aqui na Terra. É como se o Espírito Santo fosse o elo que nos conecta a Deus, a ponte que nos permite experimentar a sua graça e o seu amor. E como essa ação do Espírito Santo se manifesta na vida prática dos cristãos, o livro explora essa questão. Heiser destaca a importância da evangelização como parte essencial da vida cristã. Se Deus nos amou de tal maneira, como podemos guardar essa boa notícia só para nós? Compartilhar o evangelho é transbordar o amor de Deus, é convidar outros a fazerem parte dessa família. Entendi. Evangelizar não é apenas um dever, mas uma consequência natural do amor de Deus que experimentamos. E a comunidade cristã, a igreja, qual o seu papel nessa história? Heiser enfatiza a importância da comunidade cristã com um ambiente de apoio, encorajamento e discipulado para os novos convertidos. É na igreja que aprendemos uns com os outros, nos fortalecemos mutuamente e crescemos juntos na fé. É onde a graça de Deus se manifesta de maneira prática através do amor e do cuidado mútuo. É como se a igreja fosse o espaço onde vivenciamos a realidade da família de Deus aqui na Terra, não é? Isso. Um lugar de acolhimento, perdão e crescimento. Mas e a vida cristã individual, como ela se encaixa nessa busca de Deus pela humanidade? Heiser nos lembra que a vida cristã não se resume a uma lista de regras ou a uma performance impecável. O foco é amar a Deus e ao próximo como Jesus nos amou. É deixar que o amor de Deus nos transforme e transborde para os outros. É viver em gratidão por tudo que Jesus fez por nós. Que lindo. Então, no final das contas, a busca de Deus pela humanidade se concretiza no amor, na comunhão e no serviço ao próximo. E como o livro descreve o destino final dessa busca? Qual o objetivo final de Deus para a humanidade? A história bíblica culmina na glorificação da humanidade, reunida como família de Deus em um novo Éden. Imagine um mundo sem dor, sem sofrimento, sem morte, onde reinará a paz e a justiça. É para lá que Deus nos conduz. Que perspectiva inspiradora! É como se todo o sofrimento, todas as lutas, todas as buscas da humanidade culminassem nesse momento de paz e comunhão perfeita com Deus. E essa jornada rumo ao novo Éden, como ela se desenrola? Quais os desafios e as alegrias que encontramos ao longo do caminho? Para desvendarmos esses mistérios, vamos precisar continuar nossa imersão em What Does God Want? É isso aí. Mas antes de prosseguirmos para a próxima parte do nosso Deep Dive, gostaria de te perguntar, o que mais te impactou nessa primeira parte da nossa conversa? O que Deus está falando no seu coração nesse momento? Excelente pergunta. Reflita sobre isso, querido ouvinte, e continue acompanhando o nosso podcast Fé em Letras. Na segunda parte, vamos explorar como a busca de Deus pela humanidade se concretiza no Evangelho e no chamado para o discipulado. Até lá. E aí, pessoal, prontos para continuar a nossa imersão em What Does God Want? Na primeira parte, a gente viu como Deus anseia por um relacionamento com a gente por nos ter em sua família. Agora, vamos desvendar como essa busca se concretiza através do Evangelho e o que significa, na prática, ser um discípulo de Jesus. É isso aí. Entender o Evangelho e o chamado por discipulado é fundamental para vivermos a plenitude da fé cristã. E lendo o livro, me chamou a atenção a ênfase na ideia de lealdade crente. É como se a crença fosse apenas o primeiro passo, a porta de entrada para algo muito maior. Exatamente. Heiser usa essa expressão para diferenciar dois aspectos cruciais da nossa relação com Deus: crer e ser leal. Crer no Evangelho é essencial, é que nos garante a salvação, mas a lealdade é a resposta natural, é o fruto dessa crença. É o que nos impulsiona a seguir Jesus como discípulos, a viver de acordo com seus ensinamentos. E falando em Evangelho, acho que seria interessante esclarecermos de uma vez por todas o que é e o que não é o Evangelho. Às vezes ouvimos tantas interpretações diferentes que fica difícil entender a essência da mensagem. Ótima pergunta. O Evangelho, em sua essência, é a boa notícia da salvação por meio de Jesus Cristo. É a declaração de que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. É a oferta de perdão e de vida eterna que Deus nos faz gratuitamente por pura graça. Ou seja, o Evangelho não tem nada a ver com o nosso desempenho, com os nossos méritos, com o que a gente faz ou deixa de fazer. É um presente de Deus, ponto final. Exatamente. E é justamente essa gratuidade que incomoda muita gente. A gente vive em uma cultura de meritocracia, onde a gente acredita que precisa merecer tudo que recebe. Mas o Evangelho quebra essa lógica, nos confrontando com a realidade de que somos incapazes de alcançar a salvação por nós mesmos. É como receber um presente que a gente não merece, mas que nos é dado por puro amor. É desafiador abrir mão do controle, da ideia de que podemos conquistar a salvação por nossos próprios méritos.
E por que, na sua opinião, a gente precisa tanto do Evangelho? O que o torna tão essencial? Sem o Evangelho, a gente está perdido. A Bíblia é clara ao afirmar que, por natureza, estamos mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus, e incapazes de nos aproximarmos dele por conta própria. Heiser explora a profundidade da nossa depravação, da nossa incapacidade de alcançar Deus por nossos próprios esforços. O Evangelho é a ponte que nos reconecta com Deus, nos libertando da condenação do pecado e nos dando acesso à vida eterna. É como se o Evangelho fosse a única saída, a única esperança para uma humanidade perdida em seus próprios erros. E as outras religiões, elas também não oferecem caminhos para a salvação. Heiser argumenta que o Evangelho é único porque, ao contrário de outras religiões, ele reconhece a gravidade do pecado e a nossa incapacidade de resolvê-lo por nós mesmos. As demais religiões, de certa forma, nos enganam a dizer que a gente pode alcançar Deus por meio de nossos esforços, por meio de rituais, de boas obras. O Evangelho, por outro lado, nos confronta com a verdade, por mais dura que ela seja. Sua graça de Deus, manifesta em Jesus Cristo, pode nos salvar. É como se o Evangelho fosse um choque de realidade, nos mostrando verdade nua e crua sobre a nossa condição. E por falar em realidade, o que significa na prática ser um discípulo de Jesus? É apenas acreditar em seus ensinamentos ou vai além disso? Ser um discípulo de Jesus vai muito além de apenas acreditar. É segui-lo, imitá-lo, ter a mente de Cristo. É viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, buscando refletir o caráter de Jesus em nossos pensamentos, palavras e ações. É como se fosse um processo de aprendizado constante, onde buscamos nos moldar à imagem de Cristo. Mas isso não significa que precisamos ser perfeitos. Como se a gente tivesse que viver uma vida impecável para agradar a Deus. Acho que essa cobrança por perfeição afasta muita gente. De forma alguma. O discipulado não é sobre performance, mas sobre transformação. É claro que vamos falhar, que vamos pecar. Afinal, somos humanos. Mas a graça de Deus nos alcança em nossas fraquezas, nos perdoa, nos capacita a seguir em frente. O importante é o desejo sincero de nos aproximarmos de Jesus, de aprender com Ele e de nos tornarmos mais parecidos com Ele a cada dia. Ufa, que alívio. Saber que não precisamos ser perfeitos para sermos amados por Deus é libertador. Mas então, qual a motivação para vivermos como discípulos de Jesus se a nossa salvação já está garantida? Se já somos perdoados, por que se esforçar para seguir seus ensinamentos? A motivação é o amor. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E esse amor se manifesta naturalmente em gratidão, em obediência, em serviço ao próximo, em um desejo profundo de compartilhar essa boa notícia com o mundo. Não é por obrigação, mas por amor e gratidão. É como se o Evangelho fosse a raiz e o discipulado os frutos. Quanto mais profunda a nossa raiz no amor de Deus, mais frutos de amor, de serviço e de compaixão a gente vai produzir. Perfeito. E como bons frutos, o discipulado se manifesta em diversas áreas da nossa vida. O livro destaca algumas delas. O amor a Deus e ao próximo, a vida em comunidade, a oração, o jejum, a adoração, a confissão de pecados, o perdão, o estudo da Bíblia, a perseverança em meio ao sofrimento e a evangelização. Nossa, quanta coisa! E como a gente pode colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia? Como podemos viver o Evangelho e o discipulado de forma autêntica, sem cair na religiosidade vazia? Começa com a mudança de mentalidade. Precisamos nos livrar da ideia de que o cristianismo é um conjunto de regras a serem seguidas e passar a enxergá-lo como um relacionamento de amor com Deus. É esse relacionamento que nos transforma e nos impulsiona a viver de maneira diferente. É como se a mudança externa fosse consequência da transformação interna da nossa comunhão com Deus. E essa mudança de mentalidade impacta diretamente a maneira como a gente se relaciona com Deus e com as pessoas ao nosso redor, certo? Com certeza. Em vez de buscarmos a aprovação de Deus por meio de nossas obras, passamos a viver em gratidão pelo que Ele já fez por nós em Cristo. E essa gratidão se traduz em amor, em compaixão, em perdão e um desejo genuíno de servir ao próximo. Entendi. É como se a graça de Deus nos libertasse da obrigação de fazer por merecer e nos capacitasse a amar e servir por gratidão. Mas, sendo bem sincera, às vezes me sinto sobrecarregada com tantas responsabilidades, como conciliar o trabalho, a família, os estudos, a vida social e ainda por cima me dedicar à vida cristã de forma integral. É um desafio e tanto, né? Mas a chave está em buscarmos o equilíbrio e a sabedoria de Deus para administrar nosso tempo e nossas energias. Não se trata de fazer tudo perfeitamente, mas de fazer o nosso melhor, com o coração disposto a servir a Deus em cada área da nossa vida. É como se a vida cristã não fosse um departamento isolado, mas sim um estilo de vida que permeia todas as áreas da nossa existência. E o que dizer sobre as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições que a gente enfrenta por causa da nossa fé? Como a gente pode perseverar em meio a tantas provações? A Bíblia nos alerta que, como discípulos de Jesus, enfrentaremos oposição e perseguição. Mas também nos garante que Deus está com a gente em todos os momentos, nos fortalecendo e nos dando a graça para superar as adversidades.
O sofrimento, por mais difícil que seja, pode nos refinar, nos aproximar de Deus e nos fortalecer na fé. Então, sofrimento não é motivo para desanimarmos ou abandonarmos a fé, mas sim para nos apegarmos ainda mais a Deus, buscando nele o consolo e a força para seguir em frente. É como se usasse as dificuldades para nos moldar, para nos aproximar dele. Exatamente. E quando olhamos para a eternidade, percebemos que as dificuldades que a gente enfrenta aqui são passageiras e insignificantes diante da glória que nos aguarda. É como se o sofrimento presente fosse um pequeno preço a pagar pela alegria eterna que nos espera. Que perspectiva encorajadora. E por falar em eternidade, qual o papel da evangelização na vida de um discípulo? É apenas um dever ou algo mais profundo que isso? A evangelização é o transbordar natural do amor de Deus em nossos corações. Quando a gente experimenta a graça transformadora do Evangelho, a gente não consegue guardar essa boa notícia só pra gente. A gente sente um desejo irresistível de compartilhar com o mundo a esperança que a gente encontrou em Jesus. É como se a evangelização fosse uma extensão da nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele fez por nós. É como se a gente dissesse, olha o que Deus fez por mim, você precisa conhecer essa história. Exatamente. E o livro nos lembra que a evangelização não se resume a pregar sermões ou distribuir panfletos. É muito mais do que isso. É viver o evangelho de forma autêntica, amando as pessoas incondicionalmente, servindo ao próximo com alegria, compartilhando nosso testemunho pessoal com aqueles que cruzam o nosso caminho. É como se a nossa vida fosse o evangelho em ação, um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Mas e se as pessoas rejeitarem nossa mensagem? E se a gente for ridicularizado ou perseguido por causa da nossa fé? Como lidar com essas situações? A rejeição, o ridículo e a perseguição fazem parte da jornada do discípulo. Jesus mesmo nos alertou sobre isso. Mas a gente não pode deixar que o medo ou a frustração nos impeçam de cumprir a missão que ele nos confiou. O importante é semear a palavra, com amor e respeito, e confiar que Deus fará o seu trabalho nos corações. É como se o nosso papel fosse semear, e Deus se encarregaria de fazer a semente germinar. E como podemos nos preparar para essa missão? O que a gente pode fazer para nos tornarmos discípulos mais eficazes? A chave para um discipulado frutífero é a intimidade com Deus. A gente precisa dedicar tempo à oração, ao estudo da Bíblia, à comunhão com outros cristãos e à prática das disciplinas espirituais. É nesse relacionamento íntimo com Deus que a gente é transformado, equipado e capacitado para a missão. É como se a nossa preparação para a missão começasse no nosso relacionamento com Deus, no nosso momento a sós com Ele. E como você bem mencionou, a comunidade cristã diz ser um papel fundamental no crescimento e amadurecimento dos discípulos, não é mesmo? Sem dúvida. O livro de Michael Heiser destaca a importância da igreja como um ambiente de apoio, encorajamento, ensino e discipulado. Na igreja, a gente encontra irmãos e irmãs que nos amam, nos corrigem, nos exortam, nos ajudam a perseverar na fé. É na comunidade que a gente aprende a viver o evangelho de forma prática, servindo uns aos outros, compartilhando nossos dons e talentos e crescendo juntos no conhecimento e na graça de Deus. É verdade. É. É na comunidade que a gente experimenta a verdadeira comunhão, o amor fraternal e o cuidado mútuo. É nesse ambiente de graça e acolhimento que podemos florescer como discípulos de Jesus, dando frutos que glorificam a Deus. E que papel o estudo da Bíblia desempenha nesse processo de crescimento e amadurecimento? A Bíblia é a palavra de Deus, a nossa bússola, o nosso manual de instruções para a vida cristã. É nela que a gente encontra a revelação de Deus, seu plano de salvação, os seus mandamentos, as suas promessas e os exemplos de fé que nos inspiram a seguir os passos de Jesus. Então, o estudo da Bíblia é essencial para a gente conhecer a Deus, a sua vontade e seus propósitos para nossas vidas. É como se a gente estivesse lendo a carta de amor escrita por Deus para nós, nos revelando seus sonhos, seus desejos, sua vontade. Exatamente. E é através da leitura, medicação e estudo da palavra que a gente é transformado pela renovação da nossa mente, capacitado a discernir o bem do mal e equipado para vivermos uma vida que agrade a Deus. É como se a palavra de Deus fosse um alimento para a nossa alma, nos nutrindo, nos fortalecendo na fé. E como podemos tornar o estudo da Bíblia mais proveitoso e prazeroso? Às vezes, a leitura da Bíblia pode parecer um desafio, principalmente para quem está começando agora. Existem diversas maneiras de estudarmos a Bíblia. Individualmente, em grupos, com a ajuda de comentários bíblicos, dicionários, livros de estudo e até mesmo aplicativos. O importante é encontrarmos um método que se adeque às nossas necessidades e que nos ajude a compreender a mensagem de Deus de forma clara e profunda. É como se a gente estivesse explorando um mapa que nos leva a um tesouro precioso, a verdade de Deus. E a oração? Qual o seu papel no discipulado? É apenas um momento de pedir a Deus o que a gente precisa ou algo mais profundo que isso? A oração é o nosso canal de comunicação com Deus. É através dela que a gente se aproxima do Pai, expressa a nossa gratidão, confessa os nossos pecados, apresenta as nossas petições e busca a sua orientação para as nossas vidas.
É como se a gente tivesse acesso direto ao trono da graça, onde podemos conversar com Deus abertamente, como um filho conversa com seu pai. Ou seja, a oração é um diálogo íntimo e constante com Deus, que nos fortalece na fé, nos consola nas dificuldades, nos guia pelos caminhos da justiça. E quando parece que Deus não responde às nossas orações, como lidar com a frustração e a sensação de abandono? Em momentos de silêncio ou de respostas aparentemente negativas, a gente precisa se lembrar de que Deus é soberano, sábio e amoroso. Ele sempre nos ouve e responde de acordo com sua perfeita vontade. Às vezes, a resposta pode ser diferente do que a gente espera, mas a gente pode ter certeza de que Ele está no controle e que jamais nos abandonará. É como se a gente dissesse: Deus, eu confio em ti, mesmo quando não entendo os teus caminhos. E para finalizarmos essa segunda parte do nosso mergulho profundo e que Deus quer, gostaria de destacar a importância da perseverança na vida do discípulo. Afinal, a caminhada cristã não é um sprint, mas uma maratona, né? Exatamente. Haverá momentos de alegria, de tristeza, de vitória e de derrota, de entusiasmo e de desânimo. Mas em todas as circunstâncias, a gente é chamado a perseverar na fé, confiando que Deus está com a gente a cada passo, nos guiando, nos sustentando e nos aperfeiçoando para a glória dele. E como podemos nos fortalecer para essa jornada desafiadora? O que a gente pode fazer para não desistirmos no meio do caminho? A gente precisa manter os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É nele que a gente encontra o modelo perfeito de discipulado, a inspiração para perseverarmos em meio às dificuldades e a esperança da glória eterna que nos aguarda. Que mensagem inspiradora. E para encerrarmos essa segunda parte do nosso Deep Dive, deixa uma pergunta para você, querido ouvinte. O que te marcou nessa conversa? O que Deus está falando ao seu coração nesse momento? Reflita sobre isso e continue acompanhando nosso podcast Fé em Letras. Na terceira e última parte, vamos explorar a gloriosa conclusão da história de Deus e da humanidade. A promessa de um novo Éden, onde a justiça, a paz e o amor reinarão para sempre. Até lá! E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em o que Deus quer. Depois de explorarmos a busca persistente de Deus pela humanidade, o significado do Evangelho e os desafios do discipulado, chegamos ao ápice da nossa jornada. A promessa de um futuro glorioso. Preparados para vislumbrar a grandiosidade do plano de Deus. Com certeza. Ao longo dessa conversa, a gente passeou por momentos de dor, de rebeldia, de busca, mas também de amor, de perdão, de esperança. E agora chegamos ao ponto alto da história. O que Deus preparou para a humanidade no final de tudo. Pfizer nos convida a contemplar o clímax da história bíblica, a glorificação da humanidade em um novo Éden. Imagine um mundo restaurado, livre da maldição do pecado e da morte, onde a presença de Deus será plena e definitiva. Um lugar onde a beleza, a harmonia e a justiça reinarão para sempre. É uma imagem que mexe com a imaginação. Difícil conceber a grandiosidade dessa nova realidade, mas o autor nos oferece algumas pistas, não é? É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, peça por peça, para ter uma ideia da beleza da obra completa. Ele usa a imagem do Éden restaurado para escrever a beleza e a harmonia que marcarão essa nova era. Deus habitando com a humanidade sem a barreira do pecado em um mundo renovado, onde a justiça e a paz serão a base de tudo. É como se a história da humanidade fizesse um ciclo completo, retornando ao ponto de partida, mas de forma ainda mais gloriosa. E nós, como seres humanos, como seremos nessa nova realidade? Heiser nos lembra que a glorificação não se limita ao ambiente físico. Nós, como filhos de Deus, também seremos transformados à imagem de Cristo, revestidos de glória e imortalidade. Imagine, livres das limitações do nosso corpo físico, da dor, do sofrimento, da morte, vivendo em plenitude a nossa essência como imagem e semelhança de Deus. É como se finalmente a gente atingisse o nosso pleno potencial, a perfeição para a qual fomos criados. E o que a gente vai fazer nesse novo Éden? Afinal, a eternidade é muito tempo. Essa é uma pergunta que intriga a todos nós. E Heiser nos apresenta uma perspectiva fascinante. Participaremos do governo de Deus ao lado de Jesus, reinando sobre as nações em justiça e paz. Uau, que responsabilidade. Mas como essa corregência funcionará na prática? A gente vai ter cargos e hierarquias, como as que existem nos governos humanos. O autor argumenta que, na nova criação, as relações de poder e hierarquia serão completamente diferentes das que a gente conhece aqui. A ênfase será na comunhão, no serviço e no amor mútuo, a semelhança do relacionamento entre Jesus e seus discípulos. Entendi. Não se trata de exercer poder e autoridade sobre os outros, mas de servir a Deus e ao próximo com alegria e humildade. É como se o poder, nesse novo contexto, fosse sinônimo de serviço e amor. Exatamente. E o mais importante, seremos co-herdeiros com Cristo, participantes da sua glória e do seu reinado eterno. É realmente uma perspectiva magnífica. Deus nos convida a participar da sua obra, a construir com Ele esse novo mundo de paz, justiça e amor. E pensando em tudo que a gente explorou até aqui, desde a busca persistente de Deus pela humanidade até a promessa gloriosa do novo Éden, qual a mensagem central que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? A mensagem é simples, mas poderosa.
Deus nos ama profundamente e deseja ter um relacionamento íntimo e eterno com a gente. Ele nos criou para sua glória, nos resgatou do pecado através de Jesus Cristo e nos preparou um futuro glorioso onde viveremos para sempre em sua presença. É uma mensagem que enche o coração de esperança e gratidão. Em meio às lutas e incertezas da vida, a gente pode se apegar a essa promessa de amor e de um futuro glorioso. E como a gente pode responder a esse amor tão grande? A resposta está em rendermos as nossas vidas a Jesus, crendo no Evangelho, seguindo como discípulos e vivendo em obediência à sua palavra. É nesse caminho de entrega e compromisso que a gente vai experimentar a plenitude da vida cristã e a alegria da comunhão com Deus, tanto agora como na eternidade. Que lindo! E que essa certeza do amor de Deus e da promessa de um futuro glorioso nos inspire a viver cada dia com propósito, esperança e gratidão. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo em o que Deus quer. Espero que essa jornada tenha sido tão enriquecedora para você, querido ouvinte, quanto foi para nós. Com certeza. Foi um prazer compartilhar essas reflexões com vocês. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Continue explorando as Escrituras, aprofunde seu relacionamento com Deus e permita que o seu amor transforme a sua vida. Compartilhe suas impressões sobre esse episódio nos comentários e não deixe de curtir, seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos Deep Dives. Até a próxima e fiquem com Deus.